A partir de agora, você fica com mais uma produção original da Rádio Eldorado para você, melhor ouvinte. Um lugar, várias histórias. Começa agora Navega, com Baba Vacaro. Olá, eu sou o Baba Vacaro e tá começando agora aqui no Eldorado mais um Navega. Ando Meio Desligado, do álbum A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, dos Mutantes, de 1970, para abrir a trilha do Navega dessa semana, que mistura arte, design e arquitetura, do mesmo jeito que o evento que tá na pauta hoje por aqui, a 5ª edição da Mostra Aberto. Criada em 2022 pelo empreendedor cultural Felipe Assis, a mostra se propõe a investigar as relações entre arquitetura, arte e design em edifícios de relevância histórica, principalmente residências raramente acessíveis ao público que passam a funcionar como espaços de experimentação artística. Além de obras de arte escolhidas para dialogarem com a arquitetura, a cada edição, artistas e designers são também convidados a desenvolver obras inéditas. Nessa edição, a Aberto ocupa a Casa Bola, habitação esférica construída manualmente entre 1974 e 79, que sintetiza a pesquisa radical do arquiteto Eduardo Longo, uma postura experimental que se manteve à margem dos cânones da arquitetura. Essa edição fica em cartaz até 31 de maio, de quarta a domingo, das 10 às 19 horas. Hoje por aqui você vai ouvir uma conversa com uma das curadoras e responsável pela expografia da mostra, a designer Cláudia Moreira Salles, com o arquiteto e editor Fernando Serapião, que contribuiu para essa mostra com a curadoria da exposição sobre a obra de Eduardo Longo. E, para começar, você ouve agora uma conversa com o fundador da Aberto, Felipe Assis. Navega, com Baba Vacaro. Obrigada, Felipe, por estar aqui comigo e com os ouvintes do Navega. É um prazer receber você. E eu queria começar essa conversa, queria que você contasse para o nosso público o que é exatamente a Aberto, qual é a proposta desse evento e como surgiu a ideia de promover esse evento. Obrigado, Baba. Obrigado à Rádio Eldorado e aos ouvintes também do programa Navega por ter me convidado para falar um pouco sobre a Aberto. A Aberto ela surgiu em 2022 justamente de uma ideia de abrir lugares com uma arquitetura icônica para um diálogo direto responsivo com a arte. Então, desde de novembro de 22 a gente tem ocupado algumas casas icônicas da cidade de São Paulo, projetadas pelo Oscar Niemeyer, Vila Nova Artigas, a Casa Ateliê da Tomi Otaki, da Chuming Silveira, que é a inventora do orelhão. E, na verdade, uma outra coisa que eu fiquei em dúvida também. A Aberto acontecia no segundo semestre, esse ano ela passou a acontecer no primeiro, tem algum motivo para isso? Na verdade, a gente não segue muito um calendário. Então, a primeira edição aconteceu em novembro, a segunda e a terceira aconteceram em agosto, a quarta aconteceu em maio do ano passado. O calendário da Aberto é mais a ocasião que dita o calendário do que... É aberto, estamos. Muito bom. Obrigada, Felipe, pelo teu tempo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Super obrigado. E depois eu vou dar um serviço aqui com os horários, com os modos de visitação. E eu espero que tenha tanto sucesso ou mais do que as edições anteriores. Obrigado, Baba. Até a próxima. Estou aqui curiosa, aguardando a próxima. Você vai ser uma das primeiras pessoas a saber, pode deixar. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Beijo. Navega. Já que a gente volta no tempo aqui nesse Navega com a Casa Bola, que abriga a 5ª edição da Mostra Aberto, a gente ouviu Rita Lee, Hula Hula, do álbum solo de estreia dela, Build Up, de 1970, bem no clima da pauta, né? Antes você ouviu o Felipe Assis, idealizador da mostra, e agora a gente segue em frente aqui com uma das curadoras e responsável pela expografia da mostra, a designer Cláudia Moreira Salles. Você ouve Navega, com Baba Vacaro. Cláudia, obrigada pelo seu tempo, obrigada por me receber aqui online para bater um papo sobre a Aberto. Obrigada, Baba, vai ser um prazer participar da conversa.
Eu tive falando já com o Felipe sobre a Aberto, que é um evento muito interessante que tem acontecido na cidade já desde 2022, na cidade, mas não só, né? Porque também já aconteceu fora. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que funciona a curadoria desse evento, né? Que acontece nessas casas incríveis. E qual que é o teu papel nessa costura entre arte, arquitetura e design? O meu papel, ele começou justamente porque na primeira Aberto, o Felipe encontrou uma casa, que era uma casa do Niemeyer, e essa casa, ela tinha várias paredes de concreto que não podiam ser furadas, a maioria dessas paredes eram curvas, e tinha muito vidro na casa. Então, são todas as condições que dificultam você expor arte, né? Ela tem uma característica física das paredes não paralelas e tudo, que não há nada como a experiência física de você estar nesse espaço e sentir essa não ortogonalidade, né, do espaço. Isso é uma coisa que mexe até com o teu equilíbrio, sabe? Então, é outra coisa, né? Muito bem, querida. Então, muito obrigada pela tua participação aqui, muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho, que eu tenho acompanhado de perto, todos esses. E acho que é um trabalho fantástico e muito estimulante. Eu acho que é estimulante para quem faz e é estimulante para quem vê depois, né? Que bom, Baba. Olha, foi um prazer conversar com você, como sempre. E parabéns também pelo Navega e por tantas outras coisas. Obrigada, querida. Tá? Obrigada. Navega. Bom, se você sintonizou agora, eu sou o Baba Vacário e esse é o Navega. Hoje misturando arte, design e arquitetura, assim como o evento que está na pauta hoje por aqui, a 5ª edição da Mostra Aberto. E a gente ouvia aqui uma das curadoras e responsável pela expografia da mostra, a designer Cláudia Moreira Salles. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente segue nessa viagem inspirada pelos anos 1970 e pelo projeto radical da Casa Bola, a nave-mãe do arquiteto Eduardo Longo. Vai ter uma conversa com o editor e arquiteto Fernando Serapião. E, claro, que vai ter David Bowie, né? Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí. Você ouve Navega com Baba Vacaro. Eldorado FM. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. De volta com Navega, com Baba Vacaro. De volta aqui no Eldorado, eu sou o Baba Vacaro e esse é o Navega. Ground control to... Essa semana o Navega está inspirado pelos anos 1970, então David Bowie e o Major Tom da Space Oddity não podiam faltar nessa pauta, que, entre outras coisas, fala de uma casa que já foi chamada de obra-prima em forma de objeto voador não identificado, a Casa Bola, do arquiteto Eduardo Longo, que abriga a 5ª edição da Mostra Aberto. Então eu convidei o arquiteto e editor Fernando Serapião, que contribuiu para essa mostra justamente com a curadoria da exposição sobre a obra de Eduardo Longo. E é essa conversa que a gente ouve agora. Navega. Fernando, obrigada por estar aqui com a gente no Navega. É um prazer ter você aqui, é um prazer sempre te ouvir. Queria que você me falasse quem é Eduardo Longo. Baba, um prazer, é todo meu de estar aqui com você no Navega. Eu sou ouvinte também, além de te acompanhar, eu te acompanho também no rádio. Mas vamos lá, é um arquiteto formado, nascido em São Paulo, formado no Mackenzie. O Eduardo tem 84 anos e tem uma trajetória um pouco sui generis, porque assim que se formou, teve uma carreira muito, muito rápida, assim, muito meteórica. Começou a fazer casas com grande sucesso, principalmente na praia de Pernambuco, no Guarujá, casa para conhecidos e parentes, esses espaços para um público que se interessa por isso, né? Uhum.
Essa noção de arte, arquitetura, um pouco de design também, realmente abre um pouco, né? Tira um pouco da bolha da arquitetura, né? E abre o espaço para ser visitado e conhecido. Eu acho que é o grande barato da arquitetura, você poder experimentar os espaços, né? Eu disse que a gente fica até um pouco tonto, imagina na Casa Bola, eu acho que aí até essa experiência realmente de imaginar a vida acontecendo dentro daquela bola realmente é uma experiência que vale ser conhecida, né? Só para embalar esse papo, um trechinho aqui dessa música You Don't Know Me, Caetano, de 1972, voltando do exílio em Londres, uma faixa do álbum Transa, que tá bem no espírito da pauta dessa semana do Navega. A mostra aberta que acontece na Casa Bola de Eduardo Longo. Na conversa com Fernando Serapião, a gente falava de um outro projeto dele, né? A mítica loja de discos Hi-Fi. E aqui, como uma coisa sempre leva a outra, né? O design da capa desse LP, chamada Disco Objeto, uma das mais originais da história, que você abria e montava e se transformava num objeto triangular, meio arte, meio poesia concreta, pra mim tem tudo a ver com essa loja e com essa conversa toda. Bom, a gente segue em frente aqui com o editor e arquiteto Fernando Serapião, que já deu uma aulinha deliciosa sobre a trajetória do Eduardo Longo e agora fala um pouquinho da participação dele nessa mostra. Navega. Teu papel aí nessa Aberto foi organizar um pouco esse material do Eduardo, trabalhar em cima dele, montar essa exposição junto com a curadoria de arte. Como é que funcionou? É a segunda vez, pelo que eles me contaram, que tem um curador específico para arquitetura. Acho que teve na edição de Paris, na Casa do Corbusier, teve um curador especial para arquitetura. E nesse caso, quer dizer, o Eduardo, dessas 5 exposições da Aberto, é o primeiro deles que está vivo, né? Quer dizer, um arquiteto que está atuando, tá por aí, né? E a obra dele, apesar de, como eu disse, ser conhecida do mundo da arquitetura, ter livros publicados, muitas reportagens, muitas entrevistas, tudo, tem sempre um interesse, né? As pessoas às vezes não conhecem tudo, e para o público geral, obviamente, né? Um público, assim, aquela coisa orgânica da pia das casas do Carlinhos, né? A mesa do jantar, a cadeira, sabe? A cadeira ali do... Eu associei diretamente ao Carlinhos sem saber que ele frequentava. Olha que ele tinha bebido naquela fonte, quer dizer, eu estava achando que era o contrário, né? Mas não, olha só. Olha que interessante. Porque, a priori, você não faz essa ligação, né? Porque a coisa do Carlinhos toda de madeira, né? Não tem nada a ver com... Mas você tem razão. É muito... E é nesse sentido que, às vezes, a vida tem, quer dizer, os caminhos dos discípulos e dos mestres, às vezes, não são diretos, né? Eles podem ser... A influência pode ir para um outro lado, mas, mesmo assim, ela é muito importante. Muito bem. Muito obrigada. Agradeço muito... aqui um convite mesmo, esse teu papo, para as pessoas irem lá ver e conhecer isso pessoalmente, que vale a pena conhecer. Não, acho que vale muito, porque no fundo é isso. O Eduardo é tão fascinante quanto a bola. É um personagem interessante, tão fascinante quanto a obra dele. É isso. Enfim, para quem tiver a oportunidade. Eu acho que vale visitar, fica até maio, e eu acho que é um lugar que realmente vale a pena visitar. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Bárbara. A gente no Navega. Até uma próxima oportunidade. Beijo. Beijo. Pra fechar a trilha desse Navega de hoje, não poderia ter outro personagem, né? Esse roqueiro alienígena do David Bowie em Starman é perfeito, no espírito da pauta dessa semana, que é a 5ª edição da Mostra Aberto, que está em cartaz na Casa Bola de Eduardo Longo, aqui em São Paulo, até 31 de maio, de quarta a domingo, das 10 às 19 horas. Bom, se você perdeu o começo ou se quiser ouvir esse programa de novo, vai lá em radioeldorado.com.br e procura o Navega no menu de programas. Se quiser falar comigo, é só me procurar no Instagram. Meu perfil é babavacaro, tudo junto. É isso por hoje, o Navega fica por aqui, eu tô indo embora, mas semana que vem eu tô de volta com outras histórias, personagens e música de algum lugar, como sempre aqui na Eldorado. Semana que vem, outras histórias de um novo lugar. Navega, com Baba Vacaro. Eldorado FM.